Ó, o Edivaldo Calabrese está falando um diferencial em livros brasileiros e detetives seria uma abordagem mais crua da nossa realidade policial? Abordagem crua, não. Só se isso fosse assim extremo. Mas isso, eu acho que os livros de hoje, vários deles são crus na abordagem. Exatamente, exatamente. Acho De que deixou já vários. de ser um diferencial. Teria que ser assim tão espantosamente cru que aí sim se tornasse um diferencial. Mas em si, né, ser violento, ser brusco, ter mortes bizarras, isso não é mais diferencial, porque um monte de obras vem com isso, tá? Então, não. Estão vendo como é? Tô puxando aí para vocês começarem a pensar numa direção interessante, tá? A Silmara dizendo: história de ficção com mistério pelo sobrenatural. A fulana tem um sonho durante a tempestade. A chuva não molha o túmulo. Você já tinha falado. Garota, cadê o diferencial aqui? Não tá. Qual é o diferencial? A fulana tá morta, a fulana reencarnou. Qual é o diferencial? Né? Você tá dando uma cena inicial, até interessante, vida. Mas a gente não tem o diferencial. Gente, diferencial é algo que chama atenção para ler. É E algo que é ninguém está fazendo. diferente de outras obras. Tá? Você não viu em outras obras, você está vendo só naquela. Que nem esse aqui que eu mostrei, olha. Fulano acorda num corpo diferente todo dia. Você já leu uma história assim? Leu? Né? Olha como isso é diferente. Então, isso é o diferencial da obra. Entendeu? O personagem acorda num corpo diferente todo dia. Isso! Entendeu? Então, você nem sabe em que estado, onde é, se é sobrenatural, se não é. Você não sabe a razão, mas a essência da trama é o diferencial. A Janaína Belling está vindo com algo que tem um quê de diferencial. Precisaria explicar um pouquinho melhor, tá, Janaína? Mas olha, o diferencial da minha obra de não ficção é mostrar aos leitores a experiência da imigração brasileira, da imigração, imagino que não, né? Da migração brasileira num mundo pandêmico. Ok, ok. Então aí a gente tem diferencial, por quê? Migração brasileira, não, nem tanta gente fala de migração brasileira, não há tantos livros falando de brasileiros que vão morar em outros países, né? E certamente não tanta gente está falando de migração brasileira durante ou pós a pandemia. Então a gente tem aí um diferencial, sim. Teria que explicar em quais países para aumentar aí a especificidade do diferencial. É, Mas aí tem um diferencial, eu percebo. Não é. vejo muitas obras sobre isso. Tá? Em livros, eu realmente não lembro de nenhuma, mas assim, tem bastante canal no YouTube falando sobre experiência de brasileiro em vários países. Então, assim, quanto mais exótico for o país que você migrou, Tanto melhor. melhor que você vai ter mais o que dizer, né? Sim, sim. Sim, tem várias pessoas falando, mas não tem tantos livros. Se foi feita uma pesquisa, aqui um levantamento, se é abrangente, tem diferencial. Tá? Uhum. Mas, assim, tem um público gigantesco interessado nesse assunto, tá, gente? Também. Aí também. E eu acho, não tem publicações o suficientes, então pode atacar de vários ângulos, né? Pode ser do pessoal, como tem tanta gente fazendo no YouTube, pode ser uma questão de estudo, pode ser uma questão de, sei lá, comparação de culturas, pode ir por vários ângulos que dá. Esse não é um assunto super explorado ainda. É. Olha, o Danilo Castellani veio com um comentário. Estou escrevendo um livro de não ficção, usei gestão na vida pessoal para sair da obesidade, sedentarismo e parar de beber. Tem um diferencial aí? Danilo, esse gestão na vida pessoal é que precisaria ser um pouco mais claro. Né? Então, se é algum método incomum, aí sim. Se é meramente o que as pessoas já falam, né? E já fazem, não. Tá? Então, aí há que comparar
com as obras que falam de como resolver problema de obesidade, né? As várias técnicas usadas e ver no quanto a sua é diferente. Tá? Gestão, não sei, em si a palavra não explica, né? Então não sei se tem diferencial. Essa questão de emagrecimento, essa parada toda, a chamada fica cada vez mais eficiente quanto menos trabalhoso for para a pessoa emagrecer. E obviamente não pode ser uma promessa mentirosa. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra. E eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão. Vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.